Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dando continuidade às pregações neste Evangelho. Hoje a exposição será do verso de número 30 até o verso de número 34. Marcos, capítulo 4, do verso 30 até o verso de número 34, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava, em particular, aos seus próprios discípulos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Meu Deus, meu Senhor, nosso Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor me use neste momento com graça e com ousadia na pregação da Tua palavra. Dá-me vigor, Senhor, dá-me forças para proclamar a Tua palavra, que nada possa ser um empecilho para a proclamação da Tua palavra. Sustenta-me fisicamente, sustenta-me e usa-me com graça espiritualmente, na unção do Teu Santo Espírito, na proclamação da Tua verdade, Pai. Que não haja obstáculos, Pai, aqui, nem naquele que proclama, nem também naqueles que estão aqui ouvindo, Senhor, que possam atentar para o que o Senhor tem brevemente para nos falar na noite deste Teu santo dia. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de mais uma parábola do nosso Senhor, onde nós encontramos uma parábola que é realmente muito conhecida por todos, semelhante à parábola que nós encontramos, a primeira que expus sobre a parábola do semeador. E muitas pessoas falam sobre a parábola do grão de mostarda, e é interessante nós observarmos esse texto tão pequeno, mas que nos apresenta uma verdade que é tão importante e eu acredito que consoladora para o povo do Senhor Jesus Cristo, consoladora para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pequena na extensão, mas nos mostra uma verdade grandemente gloriosa e consoladora. Nas exposições anteriores, nas parábolas que tive a oportunidade de expor, nós vimos primeiramente a parábola do semeador, onde nós encontramos a realidade de que existem diversos solos, onde onde sementes são lançadas. E nós percebemos ali que tem aquele que lança a semente, e ali nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo como aquele que está semeando a semente. E esta semente ela cai em diversos solos distintos, e os solos são os corações dos homens, onde nós vemos modos distintos de receber a palavra que é semeada. Depois nós vimos uma outra parábola do Senhor, onde nós encontramos a realidade exposta aqui sobre a parábola da candeia, que vai nos mostrar muito sobre o nosso dever como testemunhas do Evangelho do Senhor. Que nós não devemos esconder a luz que é a palavra, a luz que é o Evangelho, a luz que é Cristo embaixo da cama, abafado embaixo de uma panela ou de um vaso, mas que esta luz ela deve ser anunciada diante dos olhos de todos, indiscriminadamente.
um dever de todo crente. E aqui, nesta parábola que mencionei, a parábola da candeia, é enfatizado o nosso dever, a nossa responsabilidade como homens e mulheres em sendo luz neste mundo que está em trevas. Depois nós vimos uma outra parábola chamada parábola da semente, onde aqui já não é mais dado a ênfase na nossa responsabilidade, mas agora no Deus que soberanamente conduz tudo. Enquanto o homem lança a semente, ele vai dormir e quando ele menos espera, o evangelho ou aquilo germinou e cresceu. Não foi fruto do seu trabalho, não foi fruto da força do seu próprio braço, mas do próprio Senhor, porque é Ele quem dá o crescimento. Nós entendemos que não depende de nós, então. Por mais que façamos o que fomos chamados para fazer, e somos chamados para fazer isso e devemos, não é porque nós queremos, não é porque nós somos fortes, capazes, diligentes, temos uma boa retórica, oratória, somos habilidosos em falar, bons na comunicação, mas é o Senhor quem faz tudo soberanamente. E então chegamos, meus irmãos, a esta parábola agora, que é como que um fruto direto disto, do dever nosso em testemunhar deste Evangelho, bem como juntando isso à realidade que o Senhor, paralelo ao nosso dever, conduz todas as coisas soberanamente. E por implicação necessária, o Evangelho do Reino, ou o Reino de Deus, ele vai se expandir. Mas ele começa de um modo distinto. Distinto do modo que muitas pessoas podem esperar por aí nos seus negócios. O reino do Senhor, meus irmãos, esta parábola nos ensinará, ele começa de modo muito simples e pequeno, semelhante a uma semente. É isso que nos diz, meus irmãos, o versículo de número 30, disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? O Senhor começa, meus irmãos, apresentando aqui duas perguntas simples, a fim de apresentar uma breve e simples parábola sobre o reino de Deus. Trata-se aqui, meus irmãos, de um artifício de Cristo, de uma pergunta que Ele faz, e o propósito de Ele lançar esta pergunta é chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele queria que todos aqueles que estavam diante dele atentassem para aquilo que ele estava para dizer. E como mencionei, meus irmãos, trata-se de uma parábola relacionada ao reino de Deus. E como falamos desde o início das nossas exposições, Cristo falará com frequência sobre o reino de Deus, uma vez que se trata de um tema muito, mas muito importante. Então ele vai começar a falar esta parábola e ele vai dizer então no versículo de número 31, é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ele vai fazer uma comparação entre o reino de Deus com este grão de mostarda. Mais uma vez, meus irmãos, ele aqui está se utilizando das coisas do campo para falar, mais uma vez, sobre o reino de Deus. O grão de mostarda, meus irmãos, é muito pequeno, como nos diz o texto, a menor de todas as sementes. Mas algumas pessoas poderiam questionar, e elas têm razão para isto, no sentido de que não se trata realmente da menor semente que existe. Mas se tratava da menor semente naquele contexto. Para aquele povo, se tratava, de fato, de uma semente minúscula. Além disso, meus irmãos, aqui o Cristo se utilizando disso, ele se utiliza disso porque trata-se de um ditado ou de um dito proverbial daquele período.
apontando para a realidade que o grão de mostarda é algo muito pequeno e muito pequeno mesmo. Então Cristo, como alguém que é muito habilidoso em comunicar, ele vai se adequar ao contexto daquelas pessoas e eles sabiam muito bem o que era um grão de mostarda. A mostarda, meus irmãos, ela crescia do grão minúsculo de 1 milímetro até o tamanho de uma folhagem que atingia de 3 a 5 metros de altura nas margens do lago da Galileia. Era pequeno, parecia como que a cabeça de um alfinete. Difícil de se identificar no início, até na palma da mão de um homem. Ele vai dizer, isto é um grão de mostarda. Assim é o reino de Deus no princípio. O reino de Deus é como esta semente, ele está dizendo. É simples. Ele é inicialmente pequeno, quase imperceptível aos olhos dos homens. Para aquilo que aparentemente não significa nada aos olhos dos homens, o Senhor diz mais à frente que será algo grande demais. Sim, meus irmãos, o reino do nosso Senhor, ele é aparentemente insignificante, e eu repito, apenas aparentemente. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o princípio do Evangelho, ou para o princípio das coisas relacionadas a Cristo, parece que as coisas realmente começam de uma forma tão pequena, realmente. O Evangelho antes de Cristo, ele era anunciado de modo muito simples. Parecia que aquilo ali não ia causar qualquer tipo de impacto em uma sociedade. Que dirá imaginar que impactaria um mundo inteiro? Este Evangelho que começou a ser anunciado de um modo tão simples. O próprio Senhor Jesus Cristo, que era anunciado de modo tão simples, foi alguém que caminhou nesta vida de um modo tão simples também. E muitos poderiam duvidar, como duvidaram, como pode este homem aí ser o Senhor? Como pode vir algo grande de onde este homem veio? Cristo, meus irmãos, ele nasceu em um lugar simples. Quem imaginaria que aquele que nasceu naquele lugar simples era o Senhor, é o Senhor? Deus tal qual o Pai, mas lá estava ele, num lugar simples. Mas não somente num lugar simples, meus irmãos, ele nasceu e cresceu numa família simples, pais simples, irmãos simples, numa comunidade simples, trabalhando num serviço simples, pequeno, aparentemente aos olhos dos homens. Como ele iniciou o seu ministério de um modo simples, falando sobre o Evangelho e convocando os homens à fé e o arrependimento, a fé nele mesmo e ao arrependimento dos seus pecados, começando o seu ministério depois do seu primo, João Batista, em lugares simples. Foi assim que Cristo caminhou, meus irmãos. Como no princípio Cristo estava apresentando, proclamando o reino de Deus, de modo tão simples e era tão pequeno que é compreensível o fato de ele estar sendo rejeitado naquele período. E Cristo foi rejeitado por muitos. Porque, meus irmãos, estava tudo ainda no princípio ali. Mas mesmo tendo começado tão simples, tudo tão simples, tão pequeno, nós sabemos que a obra feita por este que tudo simples começou foi grandiosa. E aquilo que este Cristo fez, e aqueles que unidos a Cristo estavam, e aqueles que seguiram propagando e dando continuidade àquilo que Cristo fez, impactaram o mundo. Vejam como as coisas começam simples. E este foi o caso do reino de Deus. Meus irmãos, os homens podem rejeitar
e considerar o reino de Deus minúsculo, mas eles estão enganados. E se eles imaginam que o reino de Deus ele será destruído e apagado da face da terra, eles estão redondamente enganados, porque a palavra do nosso Senhor nos diz que este reino do Senhor se expandirá de um modo absurdamente grande. E nós não devemos, meus irmãos, imaginar e nos apegar ao que os homens podem falar a respeito da igreja do reino de Deus. Quando eles falam a igreja do Senhor está padecendo, a igreja do Senhor está morrendo, o reino de Deus não se expandirá, e imaginam e cantam e então no seu orgulho pensam, a igreja de Cristo não é de nada. Daqui a pouco tempo conseguiremos exterminar estes que imaginam que são grandes, estes que proclamam este Cristo, estes que anunciam este Evangelho. Isto passará, é questão de tempo. Mas a realidade, meus irmãos, é que séculos e séculos se passam e a igreja de Cristo permanece. Meus irmãos, a realidade é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que os homens tentem negar esta realidade, o reino do nosso Deus se expandirá e tem se expandido. O versículo de número 32 nos diz, mas uma vez semeada, ele está falando aqui sobre essa semente de mostarda tão pequena. Uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vejam, meus irmãos, ela na palma da mão, esta semente, ela é minúscula, mas quando o homem então lança esta semente sobre o solo, algo extraordinário acontece. Tendo sido semeada ou plantada, a semente, ela cresce. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui nesses versos são a profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre o progresso ininterrupto do reino de Deus. Se este Cristo falou estas palavras a respeito da igreja, isso certamente acontecerá. E a razão, meus irmãos, para acreditarmos nisto é porque o Cristo que profetizou estas palavras é um Cristo que é verdadeiro. Igual a Deus. Deus é verdadeiro, é um Deus que não pode mentir, o que Ele fala acontecerá, o que Ele profetizou certamente acontecerá. A sua vontade é irrevogável, assim como é irrevogável a vontade do Senhor e os seus planos, bem como as suas palavras a respeito da igreja. Então, assim como a semente do grão de mostarda, ela cresce, o reino de Deus é exatamente assim. Aparentemente pequeno, inofensivo, inexpressível, mas depois se torna algo grande até demais. O reino de Deus tem se expandido, meus irmãos, e isso tem ficado claro, e isso ficará mais claro à medida que o tempo for passando. E não ficará restrito a um lugar e a um povo, como no passado. O reino de Deus, meus irmãos, como mencionei, ele tem um crescimento muito comum e simples. E como falei, meus irmãos, a junção do nosso dever em testemunhar mais da soberania de Deus, em fazer tudo crescer, é que este reino se expande, e aqui está para nós o nosso dever. Nós devemos nos envolver também no crescimento deste reino que é certo. Quem, meus irmãos, não se engajará numa causa que é certa a vitória? Quando nós olhamos para algo que é grandemente difícil, você pode pensar assim, rapaz, eu não sei se eu vou encarar isto não. Parece difícil demais para mim, eu não quero nem pensar nisto.
Mas e quando nós temos a garantia de que isto certamente acontecerá, de que aquilo que nós nos envolveremos certamente acontecerá? A palavra do nosso Deus já nos garante que o reino de Deus prosperará e nós podemos nos engajar nesta causa certos de que isso acontecerá. Será que há motivação melhor do que esta? A certeza de que nós conseguiremos, com Cristo, avançar o reino dele neste mundo? Por essa razão, meus irmãos, nós somos chamados a nos engajar sem o menor receio nestas coisas. E mais uma vez, meus irmãos, eu vou falar, nós somos engajados nisto quando nós nos envolvemos com aquilo que nós fomos chamados para fazer. E fomos chamados, eu repito, a testemunhar de modo simples este Evangelho neste mundo. Você tem feito isto, meu irmão? Você tem feito isto, minha irmã? Você tem testemunhado deste Evangelho neste mundo que está perdido? Você tem aproveitado as ocasiões que o Senhor te concede no contato com pessoas que não conhecem a Cristo e você tem tentado, de alguma forma, mesmo que simples, falar sobre este Evangelho? Falar sobre Cristo, o Cristo que te salvou? Há ocasiões tão oportunas que nós temos quando conversamos com alguém que é ímpio. E podemos, de alguma forma, acrescentar na conversa que ele tem conosco algo do Evangelho de alguma forma. Não precisa necessariamente chegar assim, olha, eu vou te falar do Evangelho agora, escuta. Não, você pode conversar com o homem ou com a mulher de modo tão simples sobre coisas comuns que são comuns a ele e a você. E então você começa a conversar com esta pessoa e quando menos espera você consegue introduzir alguma palavra a respeito deste Evangelho do reino. Somos chamados a nos engajar nisto. E não é somente aqueles que estão envolvidos com grandes missões enviadas por este mundo, que estão envolvidos com este Evangelho do reino. Nós podemos fazer com que o reino de Deus possa se expandir na região em que estamos, na cidade que moramos, com contato com aqueles que nós temos. Imagina aí o contato com um homem. Ele então crê nestas verdades do Evangelho, ele então sai daqui e vai para a sua cidade, e ele então com seu coração fervendo por este Evangelho do reino, ele vai testemunhar deste Evangelho com outros, e então mais alguém então se rende a este Evangelho do reino, e então ele compartilha com outros, e vejam como o Evangelho do nosso Senhor ele pode ser expandido através do testemunho de um único homem, num ambiente onde as pessoas não conhecem a Cristo. Devemos então, de alguma forma, meus irmãos, nos envolver com isto. É um dever que é imposto sobre mim e é imposto sobre ti. Testemunhar. Papel nosso. Nós também, meus irmãos, nos engajamos neste compromisso em cooperar no Evangelho ou na expansão do reino de Deus, quando nós assumimos também outros deveres nossos. Deveres nossos como esposos, pais, esposas, mães, filhos e filhas. Quando você, como esposo, se engaja, como falamos hoje na escola dominical, no testemunho e no ensino aos seus filhos, fazendo com que este Evangelho do reino possa ser ensinado a eles e possa então frutificar no coração deles, para que eles possam sair de suas casas e possam também ser bons comunicadores deste Evangelho do reino fora da sua casa. Quando você tenta então fortalecer, edificar com profundidade estas palavras do reino, na instrução dos seus filhos, bem como no coração da sua esposa, pais, mães, filhos e filhas devem estar engajados nisto. Você, jovem, é chamado para isso.
Você não deve pensar assim, não, mas eu sou jovem, não, mas eu sou tímido, mas eu não sei falar, mas eu não sei, mas eu não, mais até umas horas. Não, mas é porque, não, mas eu tenho vergonha, não, mas, não, meu irmão. Você deve se engajar nisto. Você deve procurar, jovem, falar com quem você tem contato. Sobre o que você fala com os jovens que você tem contato. Será que é só sobre política, coronavírus e não sei o quê, e isso, aquilo, outro, e vem para cima, e vão dominar, e vão tomar de mim, e vão me ferir, e vão... Se você conseguir introduzir nesta conversa, apresentando Cristo como a única esperança para estas pessoas, você fez algo melhor do que simplesmente estar defendendo política ou partido político. Aqueles que ficam compartilhando com você no WhatsApp assim, ó, um vídeo, olha aí, um vídeo Bolsonaro, não sei o que lá. Você pode pegar assim e dizer assim, meu irmão, coisa boa, votei em Bolsonaro também e espero que se não tiver um candidato melhor do que ele no próximo ano, eu vou votar nele de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a esperança não está em Bolsonaro. A esperança não está nos homens que você tenta se abraçar para mudar todas estas situações, este contexto. A esperança sua deve ser depositada em Cristo. Porque Ele falha. Um outro homem que virá tão bom como Ele vai falhar porque são falhos. Mas o Senhor permanece. Ele não falha. Ele é inabalável, Ele é imutável, nele você pode depositar a sua esperança. Formas que temos, de alguma forma, de comunicar este Evangelho e apresentar a única e verdadeira esperança que os homens podem se agarrar neste mundo. Isto é cooperar com o reino de Deus, fazendo com que este reino possa se expandir neste mundo. E podemos estar certos, eu repito, de que este reino, ele se expandirá, ninguém o impedirá. Estes, meus irmãos, são os nossos deveres. Mas também, meus irmãos, não somente nos envolvendo com estas questões públicas contra as pessoas neste mundo, uma outra forma de nós cooperarmos com a expansão deste reino é quando nós dobramos nossos joelhos nos nossos quartos e oramos ao nosso Senhor, clamando a Ele, que não somente nos use na expansão disto, mas que faça também com que o seu reino seja estabelecido plenamente. Orando a Ele, pedindo a Ele, apressa, Senhor, o teu reino. Não é isso que nós pedimos na segunda petição? Venha o teu reino. O desejo é, Senhor, que seja apressado a consumação do teu reino, porque o Senhor já reina. O que nós aguardamos agora é a consumação plena disto. Quando Satanás e seus anjos serão destruídos e lançados no lago de fogo, e nós habitaremos então plena e eternamente com o nosso Senhor. É quando o reino do Senhor será estabelecido plenamente. É isto que nós devemos desejar, é justamente isso que nós devemos orar. Aqui está a nossa cooperação também com isto. Então devemos, meus irmãos, nos engajar nestas orações em favor do reino. Dever nosso, dever de todos aqueles que são membros da Igreja de Cristo. Meus irmãos, o reino do Senhor, ele cresce. E o reino do Senhor tem se expandido. Veja como o reino de Deus tem se expandido. Você pode olhar para o mundo e pensar assim, como está confusa, como há igrejas distorcidas, que confusão é esta que há no mundo? Mas não podemos negar o fato, meus irmãos, de que há igrejas. E igrejas aqui no Brasil
e inclusive no Pará, no Nordeste, tem visto isso crescer. Igrejas sérias, fiéis, com pastores fiéis, pastoreando com fidelidade, pregando o Evangelho com sinceridade e fidelidade à Escritura, e igrejas se expandindo. Homens que estão comprometidos com a expansão do reino de Deus, engajados nisto, através da proclamação da palavra, plantando igrejas, que em breve, permitindo o Senhor, plantarão outras igrejas. Vejam como isso é maravilhoso. Vejam, meus irmãos, isto é expansão do reino. Parece pequeno demais, mas apenas aparentemente. O reino de Deus tem crescido. E como me alegra, meus irmãos, ver cada vez mais, aos poucos, mais igrejas sendo plantadas em lugares diferentes. E o Senhor então levantando homens dispostos a sair da sua acomodação, da sua casa, do seu conforto e ir até estes lugares para ali proclamar o Evangelho do Reino. Por mais que haja grande confusão em boa parte das igrejas, a Igreja de Cristo tem crescido. Uma outra forma que nós podemos perceber o avanço deste Evangelho do Reino é quando nós olhamos, meus irmãos, para o fato de que há seminários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, onde homens sérios, apesar de outros que não são tão bons e tão sérios assim, mas nós encontramos ali homens comprometidos com a palavra, instruindo o coração e pastoreando a muitos jovens, que saem de lá dispostos a servir a Igreja de Cristo. Jovens que saem de lá, muitos com o coração pulsando e ardendo para poder de alguma forma contribuir com a expansão do reino de Deus. E nos lugares mais improváveis, você pensa assim, ali tem um seminário, com um professor, às vezes dois, o homem dá aula de todas as disciplinas, mas ali, homens ensinando e jovens sendo instruídos, sendo preparados para servir ao Senhor. Outra forma, através do qual o Evangelho do Reino do nosso Senhor tem sido expandido de um modo grande demais nos nossos dias, através das editoras. Só na nossa igreja temos duas famílias envolvidas com isto, a Knox, a Shemar, e tantas outras editoras têm sido organizadas por aí. Tantas, meus irmãos, no Nordeste, de amigos que têm feito e organizado editoras e têm publicado conteúdo excelente. E não pensemos que estes meios não são meios que são inúteis para a propagação e a expansão do reino. Não, meus irmãos, são úteis demais, ferramentas muito eficazes, inclusive. No período da Reforma, a publicação de panfletos, de sermões e distribuição foi um meio através do qual a Reforma ela se expandiu de um modo absurdo. E nos nossos dias também tem sido muito assim. Quantas pessoas têm conhecido o Evangelho genuíno através de uma literatura bíblica e reformada? Deveríamos não somente orar por isso, mas nos engajar em apoiar e promover tais trabalhos também, para que mais pessoas possam entender e aprender mais sobre este Evangelho do Reino e isto possa se expandir cada vez mais. Vemos escolas cristãs também sendo organizadas, lugares onde você vai encontrar pessoas sendo, no temor do Senhor, procurando instruir as crianças, não somente naquela educação formal, mas apresentando-os também o Evangelho. Pouco tempo, estávamos conversando sobre isso, o Knox Kids, lá no Nordeste, Instituto Knox Kids, organizado pelo pastor Augusto Brainer, Elienay, Batista e tantos outros pastores,
onde tem feito um trabalho excelente na questão da educação, inclusive com tutorias distantes lá, não necessariamente presencialmente ali em Campina Grande. Em Alagoas, há poucos meses, a Escola Cultura Cristã, organizada pelo presbítero Caio Gueiros, da Igreja Presbiteriana Castelo Forte, presbítero do pastor Ronaldo Cadena, uma escola confessional, onde as crianças têm sido instruídas, onde o Evangelho ele é anunciado, é propagado, onde a palavra lida, onde as regras que determinam as coisas na escola são a própria Escritura Sagrada. Vejam, meus irmãos, são formas e meios através dos quais o Evangelho do Reino ou o Reino do nosso Deus pode ser expandido, e isso tem acontecido hoje em nossos dias. A Igreja do Senhor tem crescido. Ela tem se expandido. E nós podemos, meus irmãos, ainda ser mais otimistas. Eu não sou um amilenista bem pessimista. Aqueles que pensam assim, só vai de mal a pior. A Igreja de Cristo, só de mal a pior. E vai crescer, não vai crescer não, é de mal a pior. Cada vez menor, o negócio vai ficar ruim, meu irmão. Não é isso que a palavra do nosso Senhor nos diz. A palavra do nosso Senhor nos diz que este Evangelho do Reino e este Reino se expandirá de um modo grande, envolvendo e tendo neste Reino não somente pessoas do Brasil, mas de toda tribo, língua, raça e nação. É exatamente isso que nós encontramos ainda no versículo de número 32, meus irmãos. Ele vai dizer assim: mas uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Alguns imaginam que aves aqui significa pessoas más, pessoas perversas. Por que razão imaginam isso? Porque eles olham para a parábola do semeador e vê lá as aves comendo a semente que foi lançada e pensam, olha, isso aí é coisa ruim, não é coisa boa não. Contudo, meus irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, nós entendemos que aves aqui não são más. É interessante que o texto vai nos dizer que elas se aninham ali, abaixo daquela planta que cresceu. Daquela semente de mostarda que se expandiu e ela ficou tão grande, meus irmãos, que é possível que aves possam se aninhar abaixo dela. Ela é enorme. Aquilo que começou aparentemente pequeno e insignificante ficou maior do que todas as outras árvores. Esta é a realidade do reino. E é interessante quando nós olhamos para isto, porque as aves aqui não significam coisas ruins, mas aponta para exatamente o que eu mencionei há poucos segundos atrás. Pessoas, nações, tribos e línguas. Aponta, meus irmãos, para a realidade de que todas as nações no mundo, gentios e tantos outros povos, se aninharão neste reino, farão morada neste reino, se abrigarão neste reino. Como diz Ezequiel, capítulo 31, verso 6, todos os grandes povos serão ajuntados ali, abaixo deste reino. Significa, meus irmãos, que o mundo, ou que o reino de Deus envolverá o mundo inteiro. Não estou querendo dizer com isso, obviamente, que o mundo todo será salvo, mas que o reino de Deus crescerá a ponto de ter abrigado pessoas de todas as nações. O reino do Senhor, meus irmãos, ele se expande de modo assombroso. Não importa como tenha começado e começou pequeno, mas se expande sendo uma bênção para todos aqueles que estão no reino. E esta é uma promessa do Senhor e nós podemos estar certos disso. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 13, verso de número 29, nós encontramos as seguintes palavras.
Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Vejam só as palavras aqui. Antes ele, inclusive, tinha falado também sobre a parábola do grão de mostarda. Ele vai dizer aqui, então, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Pessoas de vários lugares, tomando lugar ali, abrigo neste grandioso reino de Deus que se expande. Assim como também nos diz Mateus capítulo 8, verso de número 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Reino dos céus é sinônimo de reino de Deus. Vejam só, meus irmãos, que este evangelho do reino e este reino de Deus não fica restrito a um único lugar. Ele acolherá abaixo de seus galhos pessoas de todas as nações. Meus irmãos, estejamos certos, e isso deve encher o nosso coração de grande alegria e esperança verdadeira, que o reino de Deus certamente alcançará o seu objetivo. Nada impedirá o crescimento até o estágio final deste reino. Há um progresso no crescimento do reino e só progresso. Só progresso. Ele cresce ininterruptamente. O reino de Deus, meus irmãos, ele tem triunfado e triunfará completamente. O reino de Deus alcançará todo o mundo. Todos os confins da terra. Todas as nações mais distantes. Aqueles que estão envolvidos nas práticas mais perversas. Aqueles que estão envolvidos no culto mais estranho. Aqueles que parece que para nós, que aparentemente de forma alguma ouvirão este evangelho, a palavra do Senhor nos garante: o reino do Senhor se estenderá até lá e tem se estendido. Meus irmãos, não são palavras minhas, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos garante isto. O reino dos céus, meus irmãos, está experimentando um crescimento explosivo em lugares, por exemplo, como China, Coreia, Japão, América do Sul, Europa. Em lugares muito improváveis aí. Que você olha assim, como é que pode crescer ali? Enquanto em outros lugares onde foi o celeiro do Evangelho, parece que as coisas estão minguando. Em lugares que você olha assim e diz, rapaz, é improvável que o Evangelho cresça ali. Tem crescido de um modo absurdo e assombroso. Meus irmãos, é o Senhor quem faz tudo isto. É o Senhor quem garante isto. É o Senhor quem tem feito absolutamente tudo isso. O que começou pequeno será, meus irmãos, uma multidão incontável no final. É isso que nos diz o livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, verso 9, nos diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma multidão inumerável de pessoas de todos os lugares estarão diante do Senhor e proclamarão que em Cristo e em Cristo somente, no Cordeiro, está a salvação. A Ele pertence a salvação. Isto é a palavra do nosso Deus quem nos diz. E nós podemos nos apegar certos, meus irmãos, de que isto acontecerá.
O governo gracioso de Cristo, não importa quanto tenha sido desprezado no seu início e quão insignificante tenha sido aos olhos dos homens, está destinado a ir para frente e não para trás, conquistando e para conquistar. Conquistando e para conquistar. Este é o Evangelho. Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao 2 diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esta é a palavra do nosso Deus. Isto é o que nos ensina a palavra do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Ainda, Apocalipse capítulo 17, verso 14 nos diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é vitoriosa, o reino de Cristo é vitorioso. Nada, nem ninguém, absolutamente nada, nem ninguém fará com que este reino ele deixe de se expandir. Mais uma vez, repito, quem nos garante isto é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a isto nós podemos nos apegar. Devemos então nos envolver certos de que no fim a vitória é certa. Para a igreja, e aqui não é, segundo os pentecostais, a vitória é certa, né? Não, é a vitória segundo o Evangelho aqui, é a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo, unido a Cristo. É a vitória do reino de Deus neste mundo sobre todos aqueles que se opõem a Cristo e a sua igreja. O reinado absoluto é certo. Então, meus irmãos, o texto então proposto para a exposição desta noite conclui dizendo assim nos versículos 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então a ideia aqui, meus irmãos, como já falei em outra ocasião sobre isso, ele vai tentar abordar e apresentar as coisas no nível daqueles que ouviam. Mas ele contava parábolas no meio daquilo que ele falava. E ele não tinha a intenção de que todos compreendessem todas as palavras. É exatamente isto que ele nos diz no versículo de número 34. Sem parábolas não lhes falava. Todas as ocasiões que ele falou publicamente a um número grande de pessoas, ele sempre introduzia parábolas. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E, meus irmãos, nós temos a graça de ouvirmos estas parábolas e, de alguma forma, à luz das Escrituras, entendermos estas palavras. Imagina o coração daqueles discípulos ao ouvirem a explicação desta parábola. Naquele contexto em que eles estavam envolvidos, certamente de grande angústia e temor, e pensando talvez, será que esse negócio vai para frente mesmo? A oposição parece ser grande, a perversidade do mundo parece que não diminui. Nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, somos simples pescadores. Onde isso vai parar? Eu imagino quando o Senhor então explica estas palavras para eles, dizendo a eles: tudo começa pequeno, como um grão de mostarda, mas esse reino se expandirá e crescerá, de modo que ninguém o impedirá. Todo olho contemplará. A vitória é certa para a Igreja de Cristo. Eu acredito que isso deve ter levado um grande consolo para aqueles que ouviram aquilo.
Isso deve ser um grande consolo para mim, para você hoje, nos dias em que nós vivemos, onde aparentemente a igreja tem padecido. A igreja de Cristo genuína. Mas é certo que ela caminha triunfando. E nós estamos no meio dela. Seremos, meus irmãos, vitoriosos com Cristo. Louvado seja o nosso bendito Deus por esta viva esperança que Ele nos traz à luz da sua palavra. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar a Ti, de ouvir a exposição da Tua palavra, mesmo que breve. Senhor, ensina-nos a confiar no Senhor e a confiar em que o Senhor tem conduzido tudo soberanamente, de modo que a Tua igreja é vitoriosa, Senhor. A Tua igreja tem caminhado, prosperando, vencendo. E o Teu Evangelho, Pai, nós devemos estar certos, se expandirá sobre todo o mundo. O Teu reino está sobre todo o mundo. O Teu reino não tem fim. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos nestas verdades, a confiarmos que em Cristo somos vitoriosos e que o Senhor reina e que Tua igreja reina. Consola-nos, Pai, com estas verdades e ensina-nos a nos empenharmos na expansão, Pai, deste reino. Nos conduzindo a assumirmos os nossos deveres como filhos do Senhor e membros deste reino. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e a prosperidade da Tua igreja. É o que eu te peço, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé para que possamos cantar o cântico de resposta